Muito bem, pessoal. Agora nós vamos falar aqui, tratar do PAD sob rito sumário. Tá? Em grande medida, nós já pescamos, conseguimos pescar aí a lógica do PAD, né? Uma autoridade, uma comissão, autoridade decidindo. Agora nós vamos partir aqui para as diferenças. Tá? E nós temos aqui importantes diferenças que são cobradas em prova. Então vamos lá. Né? Apenas inicialmente lembrando daquelas 3 situações em que é cabível o PAD sob rito sumário. Né? Acumulação ilegal de cargos, abandono, né? Mais de 30 dias intencionalmente e inassiduidade ao serviço, né? 60 dias interpoladamente. Bacana? Então, nestas 3 situações, para acelerar, para dar mais agilidade para a administração pública, foi criado o rito sumário, o rito acelerado do PAD. Olha só, o que a gente precisa... Opa, achei aqui. O que a gente precisa destacar? Né? Nessas 3 situações, permite-se uma maior objetividade na apuração. Tá legal? Então, eu não precisaria me aprofundar tanto na produção de provas, na instrução do processo, porque são situações mais bem definidinhas. Tá? E para isso, o legislador previu um rito sumário que não vai durar os 60 dias do PAD ordinário, vai durar apenas 30 dias, e esses 30 dias poderão ser prorrogados por mais 15 dias apenas. Tá? Então, 30 mais 15 aqui. A comissão não exige os 3 servidores estáveis do PAD ordinário, apenas 2 servidores estáveis. Bacana? Então, essas são as principais diferenças, né? Hipóteses em que tem lugar o PAD sob rito sumário, o prazo 30 mais 15 e o fato de não serem 3 servidores que compõem a comissão, mas sim 2, tá? 2 servidores em ambos os casos estáveis. Legal? Muito bem. As regras do PAD sob rito ordinário aplicam-se subsidiariamente aqui. Tá? Então, quando não houver uma diferença criada pela lei, aplica-se a regra lá do rito comum, do rito ordinário. Tá legal? Olha só, pessoal. Tem um detalhezinho aqui, tá? Uma das 3 situações em que é cabível o PAD sob rito sumário é essa aqui, ó. A acumulação ilegal de cargos, empregos e funções públicas. E tem um detalhe envolvendo essa situação que eu preciso comentar com vocês. É o seguinte: o servidor público que ocupa 2 cargos de maneira indevida, a administração ela toma ciência daquilo, tá? E ela vai dar uma colher de chá para ele. Uma não, pessoal. Na verdade, a administração vai dar 2 colheres de chá para o servidor que acumulou o cargo para evitar a demissão dele. Então, o que são essas 2 colheres de chá? Ele vai ter 2 momentos, 2 oportunidades em que ele pode fazer o seguinte: olha, administração, de fato eu estou acumulando esses 2 cargos indevidamente, mas faz o seguinte, se eu puder escolher, eu opto por esse. Tá? Então ele vai fazer uma opção por um dos cargos e aí vai resolver vai sanar aquela irregularidade que havia. Então, olha só, vou projetar aqui para vocês perceberem que antes de instaurar o PAD, legal? Antes de instaurar o PAD, o servidor tem a primeira colher de chá aqui, ó. Ele recebe, ele é notificado e ele tem 10 dias, tá? A partir dessa notificação, 10 dias improrrogáveis, tá? Para ele se manifestar e fazer uma opção por um dos cargos. Legal? Vamos supor, pessoal, que o servidor comeu mosca, tá? Ele não atendeu essa notificação. Muito bem. O que vai acontecer? A administração instaura o PAD. Legal? Ele instaura o PAD e começa ali o PAD, inclusive, sob rito sumário. Pessoal, olha só. O servidor vai ter uma segunda colher de chá aqui. Opa, uma segunda colher de chá aqui. Durante o prazo para apresentar defesa escrita lá dentro do PAD, ele também se manifesta, tá legal? Ele manifesta a sua opção por um dos cargos. Isso aqui vai caracterizar o quê? A boa-fé do servidor. Olha, eventualmente ele não sabia, houve uma interpretação equivocada, enfim. E aí, a sindicância, tá? A sindicância ou
o PAD sob rito sumário, ele fica convertido em pedido de exoneração do outro cargo, do cargo em relação ao qual ele não manifestou a sua preferência. Tá legal? Então ele tem dois, está sendo processado aqui, né? Prazo para se defender, ele fala, olha, perdi o primeiro prazo, tudo bem, mas eu quero manifestar que eu opto pelo cargo A. Tá? Se ele opta pelo cargo A, ele vai ser exonerado do cargo B e aí ele não irá sofrer demissão. Legal? Então, por isso que muita gente diz que vale a pena você, né, apenas considerando as regras legais, até valeria a pena você acumular indevidamente um cargo público. Por quê? Você teria ali duas chances para optar por um deles, né? Se você se atentar, né, duas chances, sem que você pudesse sofrer a demissão. Tá? Mas, claro, a gente não vai partir para isso, né, porque é situação de irregularidade, situação de ilegalidade, vai trazer dor de cabeça para o servidor. Tá? Então, a ideia é andar na linha, né, mas caso caia isso aqui na sua prova, caso para você se lembrar disso aí, né, duas chances, 2 colheres de chá antes de ser demitido. Caso ele não aceite nenhuma das duas, aí, pessoal, ele é condenado no PAD, né, vai ser demitido, vai ter ali aposentadoria cassada. Bacana? Muito bem. Questãozinha de prova. No caso de acumulação ilegal de cargos públicos, o servidor será notificado para apresentar a opção. E se ele permanecer omisso, será instaurado o PAD sumário, conduzido por comissão composta por 2 servidores estáveis. Olha só que questão bacana. A questão está correta. Tá? Ela cobra 3 questões aqui, ó. Ela cobra 3 informações, tá? Que o PAD sob rito sumário, a comissão é de apenas 2 servidores estáveis. Cobra o fato de, tratando-se de acumulação ilegal de cargos, aplica-se o PAD sob rito sumário, para facilitar um pouquinho a vida da administração, e a possibilidade de opção por um dos cargos. E todas as 3 informações mencionadas aqui estão corretas, questão corretinha. Bacana. Muito bem. A gente já viu algumas características do PAD sob rito sumário. Agora a gente vai adentrar um pouco mais em suas etapas. Tá? De modo muito parecido com o que nós temos no rito ordinário, aqui nós temos 3 etapas: a instrução, ao final, o julgamento. Agora, aqui na etapa do meio, lá no PAD sob rito ordinário era chamado de inquérito, aqui é chamado de instrução sumária, tá? Indiciação, lá era instrução, defesa e relatório. Bacana? Questãozinha de prova sobre isso aí, antes da gente já partir para fechar o tema. A estágio alternativo que apresenta a ordem cronológica das fases e subfases. Olha onde chegou aqui, a que ponto chegou esse examinador. Fases e subfases do procedimento sumário de apuração administrativo-disciplinar objeto do Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Tá? E aí, pessoal? A gente já viu lá, né? Ó, instauração, instrução sumária e julgamento. Então, a gente vai lá. Instauração, legal. Instauração, letras A, B e D. Julgamento, fase final. Né? Então, julgamento. E agora a gente vai aqui para a etapa do meio, né? E na etapa do meio a gente tem lá a instrução sumária, a indiciação, a defesa e o relatório. O nosso gabarito aqui está na letra D. Bacana? Olha só. Detalhando um pouco mais essas etapas, tá? Em um primeiro momento, a autoridade responsável, a autoridade competente, ela designa a comissão de servidores para conduzir o PAD sob rito sumário. Tá? Lembrando, são apenas 2 servidores estáveis aqui e não 3 como no ordinário. Bacana? Além disso, termo de indiciação, tá? A comissão vai lavrar um termo de indiciação e a partir daí ela vai promover a citação do servidor acusado. E ela vai ter 3 dias para lavrar esse termo de indiciação a partir da designação. Então vejam como é célere aqui, né? Acabou de ser designada 3 dias para indiciar e determinar ali a citação. Tá bem? O que mais? O servidor é chamado para apresentar sua defesa escrita, prazo de 5 dias e não de 10 dias como no PAD ordinário.
Ao final, a comissão elabora o relatório conclusivo e encaminha ele para a autoridade e decide dentro do prazo de 5 dias e não os 20 do PAD ordinário. Legal? E para a gente fechar aqui esse bloco, pessoal, eu quero colocar lado a lado aqui para vocês esses 3 procedimentos. Tá? A sindicância, que a gente estudou em outros blocos, o PAD ordinário e o PAD sumário. Então, olha só. Sindicância, apuração e aplicação de penalidades apenas de advertência e suspensão de até 30 dias. Grave isso aqui. Tá? Prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Tá legal? E a sindicância, no silêncio da Lei 8.112, pode ser conduzida por um servidor único ou até mesmo por uma comissão. PAD sob rito sumário, que a gente acabou de estudar. Aplicável a situações de acumulação ilegal, abandono de cargo, mais de 30 dias, intencionalmente, e inassiduidade habitual, 60 dias interpoladamente. Prazo, 30 dias, prorrogáveis por mais 30, não por mais 15, sendo 5 dias para julgar e 5 dias para apresentar na defesa por parte do servidor acusado. Comissão de apenas 2, grave isso aqui, 2 servidores estáveis apenas, tá? Diferentemente do PAD ordinário, que a gente tem uma comissão de 3 servidores. Tá? O PAD rito ordinário, para os demais casos, 60 mais 60, sendo 20 dias para o julgamento pela autoridade competente, 10 dias para a defesa, o único acusado, ou 20 dias se for mais de um acusado. E com isso, pessoal, a gente fecha aqui o estudo do PAD sob rito.